Olá, seus lindos! Cada tipo de vídeo tem uma saudação diferente, tá? Então, olá, queridos, é exclusivo para o clima astrológico, não vamos confundir as coisas. Bem-vindos a mais um da série Trabalhando com as Luas. Chegamos à lunação de Libra, lua cheia, ela está se aproximando. Estou aqui fazendo essa gravação no dia 25, que hoje acho que é quarta, gente, ou é quinta, eu nem sei, gente. Essas semanas, vou pôr até um S aí no final, estão sendo tão intensas, tão complexas na minha vida, que eu nem sei mais que dia que é, o que é. Estamos vivendo, né? Estamos aqui onde eu moro de praticamente um lockdown completo, então tá tudo num período de muita necessidade de a gente aceitar as circunstâncias como elas estão e fluir, né? Esse está sendo meu grande aprendizado também. Quanto mais eu quero apertar o acelerador, mais eu sou lembrada pelo universo que a gente está num momento de frear e refletir, né? Essa é a minha reflexão, vou falar bastante sobre isso no clima astrológico, mas estou sentindo isso bem forte, de momentos de muita reflexão. Bom, pessoas incríveis. Eu vou ler aqui para vocês, né? Esse daqui é o Planner Digital. Se você está chegando agora, nunca viu um trabalhando com as luas, é legal você começar pela primeira da série, tá? Que é como fazer um mapa astral, porque eu não vou explicar as minúcias das casas astrológicas. E acompanhando, porque tem toda uma narrativa, né? Isso é uma série, como já diz, né? Uma série. Então não é uma coisa que dá para ver pontualmente. Mas se você já entende um pouquinho de astrologia, dá sim para sentar na janelinha e acompanhar bem. Vamos lá, Libra. Libra veio desenvolver o equilíbrio e a diplomacia. Para isso é necessário aprender a ouvir o ponto de vista do outro, refletir sobre suas ações, buscar cooperação dentro dos relacionamentos, além de beleza e harmonia. No objetivo de buscar a mediação e ponderar todos os pontos de vista, o libriano pode se tornar indeciso. O medo de causar qualquer tipo de conflito faz com que ele não honre a sua verdade pessoal e muitas vezes ceda quando não deveria ceder. Libra deve usar a energia de busca de justiça e equilíbrio sem ter medo de causar desconfortos, e a Áries, o seu oposto complementar, quem o ensina a usar a sinceridade, mas do jeito libriano, de maneira diplomática. Áries é quem mostra que nem sempre se deve esperar pelo outro, é quem ensina o libriano a se posicionar e a ser assertivo com diplomacia, agir com ponderação e entender que os conflitos trazem crescimento. Eu sempre gosto, né, vocês já repararam, eu gosto muito de trabalhar com essa ideia dos opostos complementares. Existem várias maneiras da gente trabalhar a explicação de cada signo, né? Você pode fazer pelos elementos, por exemplo, os signos de fogo, os signos de ar. A gente pode falar os signos fixos, os signos mutáveis, né? Por exemplo, signos fixos, touro, escorpião, aquário e leão. Mas eu gosto muito de trabalhar com a questão do oposto complementar, porque ela nos traz a ideia da luz e sombra, tá? Porque todo signo tem luz, todo signo tem sombra. Então, não tem signo bom, não tem signo ruim. O que a gente tem que fazer é usar os nossos signos, porque a gente tem todos. A mandala astrológica tem todos os signos, tá? Só que tem gente que pensa que tem signo que é bom, signo que é ruim. Não, tem signo que você é mais compatível, tem signo que você é menos, e tem gente que trabalha muito mais a luz do que e a sombra, enfim. Então é tudo uma questão da gente pegar as nossas energias, os nossos posicionamentos astrológicos e equilibrar eles, né? E usar o melhor deles. Mas sem ser a senhora perfeitinha, tá, gente? Porque eu já tentei ser Madre Teresa, eu já tentei ser senhora perfeita, e eu digo para vocês, não percam o tempo de vocês tentando ser perfeitos, tá? Porque daí a gente atrai um monte de gente. Quando a gente quer só ser luz, a gente atrai muita sombra, a gente atrai muitas pessoas que estão trabalhadas na sombra. Por quê? Porque o universo é um lugar onde tudo está sempre buscando o equilíbrio o tempo todo. Então, quando a gente não honra a nossa sombra, a gente atrai pessoas que estão muito trabalhadas na sombra delas, tá? Por causa dessa medida de equilíbrio. Então, entendam a sombra e a luz de vocês, trabalhem, lapidem e vivam essa complexidade do ser, tá? Então, a sombra de Libra, né, essa questão do Libra, não é que todo Libra é fofo, né? Todo Libra, o Libra ele tem muita dificuldade de dizer a verdade dele, de se colocar, porque Libra é o signo onde o Sol, né, ele está exilado, ele está em queda, perdão. Então, o que significa isso? É que o Sol está em casa em Leão,
que é um signo que ele rege, que ele está bem. Então, Leão e o eu têm afinidade. Quando a gente põe no signo oposto, que é Aquário, né, a gente diz que ele está exilado, que ele está no signo oposto. Então, o Aquário, ele não tem o eu muito forte, tá? Assim, estou simplificando. Quando a gente põe o Sol no signo de Áries, então uma pessoa que tem o Sol em Áries, ela tem o Sol exaltado. Então, a pessoa é fácil para ela colocar aquela energia do eu, né, a trabalho do eu. Então, o Sol fica muito confortável. Isso não quer dizer que ele é bom, tá? Porque significa que ali ele pode até... Sabe quando você está em casa, aí você relaxa, aí você é o inferno? Então depende muito da pessoa, tá? E quando eu pego o oposto complementar, que é Libra, eu coloco o Sol num signo que ele não tá muito confortável, porque o Libra não é um signo do eu, ele é um signo do outro, tá? Então a gente tem essa queda que a gente chama. Não quer dizer que todo libriano é ruim, infeliz, tá? Não tem nada a ver. É só uma maneira de explicar as energias. Tendo dito isso, a gente vai ter essa alunação em Libra, que vai chamar para a questão do equilíbrio. Libra já é um signo de equilíbrio, né? Então, a gente vai ser chamado a olhar as questões do equilíbrio das relações. Afetiva, qualquer relação, tá? A gente não pensa só em afetivo, a gente pensa em relacionamentos. Então, a configuração dessa lua em Libra tá muito interessante e a gente já tá trabalhando isso a semana toda. Eu já tô sentindo isso super forte na questão do eu versus o outro, tá? Do que me coloca nesse espelho. É isso que é importante das relações, tá? As relações são espelhos. Então, esse aqui é meu planner, tá? Então, aí tem Libra, e aí se você tem o planner, ou se você, né, pensa em adquirir, na página 13 a gente tem aqui a alunação, então você vai colocar a casa do mapa que vai cair essa alunação. Esse é da lua nova, aqui tem uma lua cheia. Então, essa é uma lua cheia em Libra, tá aqui, ó. 8 graus, 28 de março, tá? Então, se você tiver aí completa, e anota nesse seu negócios aqui também, né? Nessa sua mandalinha, para ficar bem bonitinho a data, enfim. Legal, vamos olhar essa lua cheia, o que é, o que vai acontecer. Ela vai ficar exata no dia 28 de março, às 15 horas e 48 do horário de Brasília, né? Então, a configuração dela tá muito interessante. A gente tem... eu vou até aumentar para vocês verem, mesmo se você não entende de astrologia, tá? Olha que interessante. Esses são os graus astrológicos, tá? Então, o Sol vai estar a 8 graus, normal, tudo bem. A Lua, 8 graus também. Tem que ser assim. Quando a gente fala em lua cheia, a gente está falando que o Sol está num signo e a Lua está exatamente no signo oposto. Isso se chama lua cheia, é Sol oposição à Lua. Ok, nada demais aqui. Então, a Lua vai acontecer em Libra, cheia, Lua cheia. Então, para isso, o Sol tem que estar em Áries. Ok, muito bem. Agora, reparem que interessante. Vênus está sempre perto do Sol, ok, mas nunca vai muito longe, eu quero dizer, sabe? Você nunca vai ter um dia o Sol está em Áries e a Vênus está em Libra, isso não existe, isso é impossível, né? Porque o Sol está aqui e a Vênus está muito pertinho, assim como o Mercúrio, legal. Mas, particularmente, a Vênus está aqui, né, no coração do Sol, ela está a 8,56, está muito grudado, 8 graus, né? E olha quem está no meio. O Quirón, gente. Quirón, tá? 8 graus também. Então, isso aqui a gente tem uma configuração muito interessante. Quirón, asteroide que fala do curador ferido, das nossas feridas, tá? Então, vamos entender isso no modo prático. A configuração dessa lua cheia, particularmente quando a gente coloca no coração ali dessa configuração Quirón e Vênus, enfatiza demais a busca de cura das questões de relação, a busca de cura das questões de autoestima, de valor próprio, da sua relação com o seu financeiro, com as interações interpessoais, com o prazer mesmo, tá? Só que para curar, gente, tem que doer, a gente tem que perceber que tem uma ferida. O nosso corpo é muito inteligente. Quando a gente tem uma doença, ele apresenta o quê? Sintomas, né? Então, não tem como a gente estar curado se não vem uma situação... não tem como a gente estar dodói e precisar ser curado sem a gente que tenha que ter uma situação... Me enrolei toda, né? Precisa, muitas vezes, tem que aparecer uma situação
para que eu perceba aquela dor. Senão não vai aparecer, né? Senão eu não vou perceber que eu tenho uma questão. Então, o tempo todo, se eu falei lá no começo, o tempo todo o universo está querendo que a gente entre em equilíbrio, tá? Todas as situações da vida são busca de equilíbrio. Isso o universo faz naturalmente. Só pensar assim, ó, se eu estou tomando um chá quente, quando eu coloco ele aqui, o que esse chá vai começar a acontecer? Ele vai começar a entrar na temperatura que está aqui, ó, né? Externamente, ele naturalmente vai fazer o quê? Entrar em equilíbrio, tá? Você pode reparar, tudo está sempre tentando entrar em equilíbrio. Então, Libra, equilíbrio. E equilíbrio do quê? Das suas questões emocionais. As pessoas têm muitas dores emocionais, né? Então, aqui o que a gente precisa entender, eu tô falando da Lua como um todo, a gente nem tá olhando o posicionamento do mapa, né, de vocês. Mas aqui é uma necessidade de resgates emocionais que pode ser que vocês já estejam vivendo a semana toda essa questão. E domingo é a Lua, é domingo, né, gente, dia 28? Domingo é a Lua. Mas claro, gente, que isso aqui tá já rolando a semana toda, porque Sol tá indo em direção a Quiron, né? Vênus está aproximada de Quiron. Então, isso já está acontecendo, as situações já estão se desenrolando coletivamente, tá? Então, é muito importante não fugir de situações que questionam isso em vocês, sabe? Que causam algum tipo de desconforto. Mas não tentar resolver essas situações do lado de fora, do tipo, é a pessoa que fez isso para mim, olha que pessoa horrível. Quem é você? O que você está sentindo? Por que essa pessoa me incomodou? Por que ela me machucou? Para de tentar resolver a coisa fora. Tenta entender por que eu me machuquei. Eu poderia muito bem estar nessa situação e simplesmente, legal, tô desconfortável, essa situação não é bacana, essa pessoa não tá me honrando, sentir, doer, mas superar. Agora, quando uma coisa tá profundo, tá mexendo profundo, essa coisa tá falando mais sobre você do que da própria situação em si, tá? Então, olhem para todas essas situações e façam essa reflexão. Será que eu estou me impondo demais, Áries? Ou será que eu estou cedendo demais, Libra? Né? Será que eu consigo ter o equilíbrio nas minhas relações? Será que eu sei oferecer, sei receber? Será que eu me valorizo? Será que eu me valorizo demais e sou meio que uma rainha que quer tudo agora? Por que você não me ligou? Por que você não me falou? Sabe, tem gente que é muito assim, né? E tem gente que, ao contrário, é o capacho. Então, e esse equilíbrio? Será que eu ofereço para o meu parceiro, parceira, amigo, amiga, enfim? Será que eu ofereço o suficiente? Ou será que eu sou ainda muito imatura emocionalmente? Estou sempre só cobrando, né? Então, olha tudo essas questões, assim, observe. Cada um na vida, óbvio, gente, não é todo mundo que vai estar passando por isso exatamente assim, né? Mas essa configuração tá aí, principalmente para o pessoal que faz aniversário aí nesse começo de Áries, tá? Principalmente perto da data, essa questão tá bem mais forte, porque a pessoa tá com Quirón no sol dela. Muito bem. A configuração como um todo, a gente está no aumento, né? Eu tenho falado nos climas astrológicos. Agora é um período que está tudo eu falo, né? Está se inflamando, aumentando, indo para um excesso por causa dos aspectos de Marte em Gêmeos para Júpiter e Saturno em Aquário. Então a gente tem essa configuração aí acontecendo. Marte já chegou aqui no meio de Gêmeos, então é legal a gente olhar, né? Quando acontecer a lua cheia, tá? Então, é interessante pensar, né? Que casa que eu tenho Gêmeos, né? Como eu já tinha comentado nos outros vídeos da lua. Porque agora a coisa já está configurada, né? Óbvio que se você tem Gêmeos cortado por uma casa, você não vai estar vivendo a historinha, vai ter nuances, tá? Mas se, por exemplo, for que nem essa pessoa aqui que tem Gêmeos na casa 10 inteirinha, é ali que, na casa da carreira, que a informação está acontecendo, certo? Esse é o mapa da lua, isso não é o mapa de uma pessoa. Mas enfim, então, olhando a casa de Gêmeos, que você tem Gêmeos, também vai te dar uma informação extra para entender a configuração dessa lua cheia, que é super importante. Então, vamos olhar os exemplos, né? Vamos entender aqui. Então, vocês agora vão ter esse mapa aqui que eu criei. Essa pessoa tem Libra na casa 8. Então, lua cheia, colheita, resultado, ápice, né? Culminação de alguma coisa.
Mas não é necessariamente a finalização, porque a gente ainda tem tanto os 6 meses, até chegar a Lua em Libra de novo, ou o período desse minguar da coisa, né? Dessa própria Lua aqui, que vai ser quando chegar a Lua nova em Áries em abril. Então a gente tem esse processo assim, mais de um estourar do que necessariamente do finalizar de alguma coisa. Digo assim, né, finalizar 100%, porque essa finalização 100% é no minguar para o Lua nova, né? Então a casa 8 sendo a casa da transformação, uma lua cheia na casa 8 pode trazer a necessidade de olhar para alguma questão psicológica que está oculta, né? Eu percebi isso bem forte com a lua em com a lua em Virgem, cheia em Virgem que a gente teve, que Virgem está na minha casa 8, né? Foi tão engraçado porque a astrologia, né, a vida sempre surpreende, a astrologia ela dá o direcionamento. Quando a gente tenta adivinhar, a gente sempre erra, tá? Confia em mim. Mas quando passa, você entende, tá, porque a gente não é senhor do destino tanto assim, sabe? Do tipo, eu sei o que vai acontecer porque a astrologia me fala. Ainda bem que não dá para saber. Que a vida tem que nos surpreender, nós temos que evoluir, né? Então, tem uma frase do Einstein que fala, né? Você não pode resolver não sei se é do Einstein também. Você não pode resolver um problema com a mesma mente que iniciou o problema, né? No sentido de, temos que evoluir. Então, a astrologia ela não é previsível nesse sentido, né? De tipo, eu poder saber o que vai acontecer. Porque se você é uma alma em evolução, você tem que ir para patamares que você ainda desconhece. Então, a lua cheia em Libra, caraca, em Virgem, caiu na minha casa 8 e ela fez eclodir uma questão psicológica minha, assim, tão profunda que eu desconhecia, e ela veio e foi arrebatadora, assim. Tive muitos sonhos, tive muitas questões. Nossa, foi muito pontual. E foi em todo um período aí, de uns 15 dias, que eu nem percebi a lua cheia aconteceu, eu não percebi tudo acontecendo. Foi depois de uns 5 dias, 10 dias que eu olhei para trás e falei, caraca, olha isso que essa lua cheia foi ali que isso levou a isso, que levou a isso, que levou a isso. Por isso que a minha recomendação super forte, gente, é vocês fazerem um diário. Eu tenho o planner aqui, que dá para você fazer, né, para você ir anotando, mas eu sempre tive um diário, uma agenda, onde eu escrevo, porque é muito legal para esse processo do que você está sentindo, o que você está passando, quais questões que você está vivendo. Olha, é essencial para quem gosta, né, assim, para quem gosta não, né? Para quem está nessa jornada de despertar, evolução e desenvolvimento, tá? Enfim, então aqui crises emocionais, questões profundas, escondidas, ocultas, estudos de ocultismo. Então essa pessoa vai ter um evento aos 8 graus de Libra, que vai cair aqui na casa 8 dela, nessas questões de casa 8, né? Assim, o Libra vai ativar a casa 8 dela. Então, tudo que eu falei lá atrás sobre relações, sobre feridas, blá blá blá, pode se conectar à energia de casa 8, tá? Ou pode ser vista simplesmente através de questões de casa 8 e não necessariamente sobre que ir um curador ferido, tá bom? Então, casa 8 aqui se torna o ponto principal que essa pessoa vai trabalhar nessas próximas semanas, certo? 8 graus de Libra. Não tô entendendo nada, tem que assistir os primeiros vídeos lá, pra ir manjando das coisas. E eu quero comentários do que vocês estão vivendo, tá bom? Por favor. No pós, durante, no pós. Quer comentar nesse vídeo o que você viveu na última lua? Eu quero essa partilha aqui com vocês, tá? Porque não é todo dia que eu leio os comentários, é que às vezes eu sento para ler os comentários, sabe? Eu separo um tempo para ler. Eu não necessariamente consigo responder porque é muito comentário, né? Mas eu leio, eu gosto, tá? Por favor, fico super feliz. Legal. Então, aqui a gente tem essa pessoa número 2 que vai ter um ápice, olha que legal, na casa 10 dela, que é a casa da carreira. Casa da carreira e casa 10 é a casa do destino, tá? De mudança de status de destino. Às vezes acontece algum processo que leva ela para um outro direcionamento na vida. Então, muito perto do meio do céu, ela tem 0 graus meio do céu, muito perto não, vai. 8 graus é meio longe, 5 graus é bom. Mas então aqui é mais forte, tá? Porque cai no ápice do mapa no auge não, no cume do mapa dessa pessoa que é a casa 10, né? Então aqui um resultado nas coisas de carreira. Então se a pessoa é um péssimo profissional, pode ser mandada embora.
eu sou um excelente profissional, posso receber uma promoção. Soltem essa coisa do tipo, uma coisa inesperada, aleatória vai acontecer na minha vida. Eu acho tão engraçado quando as pessoas ainda estão nisso, assim, meu amor, é tudo resultado da... A pessoa chega atrasada todo dia, não faz o relatório, sempre faz corpo mole, e ai, fui mandada embora, coitado de mim. Eu falo, cara, mas tu não trabalha, não oferece, as pessoas não oferecem nada para o mundo e querem que o mundo venha e fale, ô, nenenzinho, vem aqui que eu vou cuidar de você. Pelo amor de Deus, que infantilidade, gente, que infantilidade. Olha para a área da vida de vocês e vê se vocês não têm esse mecanismo aí de vitimismo, tadinha de mim, tá? Gente, eu tenho um ranço de tadinho de mim, não tenho dó de ninguém, tá? Mais ou menos. Mentira, eu tenho dó. Minha lua em peixes tem dó, tá? Mas os meus escorpiões não. Eu sou aquela pessoa que é que nem o cirurgião, né, gente? O cirurgião ele não pode ter dó do paciente, porque senão ele não vai rasgar o paciente e tirar o tumor. Então, ele sabe que tem que ser feito, né? Então, quando a gente fica com essa dosinha, a gente, na verdade, atrapalha as pessoas. Olha só. E aqui, por último, essa pessoa tem Libra. 8 de Libra, ó, na casa 6. Então, as questões de trabalho, de rotina, de saúde, aqui é legal ver se o check-up está em dia, se os hábitos estão bacana. Então, aqui é tentar eliminar maus hábitos, né? Caminhar, alimentação, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, né? Estou trabalhando demais, estou trabalhando de menos, estou acordando tarde, enfim, fazer esse inventário, tá? Sobre essas questões. Lembrando, a lua nova em Libra anterior, ela aconteceu no 16 de outubro de 2020, tá? Só que foi aos 23 graus de Libra. Então, caso você queira ver o que você estava fazendo, por isso que é legal ter eu ia falar journal, né? O diário e tal. Porque daí vocês vão acompanhando. Então, vocês estão vendo, né? Não necessariamente a lua em Libra, nova, né? De 2020, aconteceu na mesma casa que você tem 8 graus, porque o 8 e 23 para essa pessoa está na mesma casa, ó. Mas, sei lá, para outras, essa também está na mesma casa 10. Deixa eu ver dessa. Essa aqui também, mas não é assim para todo mundo. Tem gente que tem tudo no meiozinho da casa, então pode ser diferente, tá bom? Amados, é isso. Aproveitem essa lua, meditem, contemplem, ou simplesmente vivam o que vocês estão vivendo. Não é tudo que a gente tem que parar e meditar. Eu, às vezes, né, assim, eu não necessariamente medito em luas, mas no sentido, quando eu falo meditem, eu digo assim, observem, interiorizem, reflitam, contemplem, busquem respostas dentro para as questões que você veio evoluir nessa encarnação. Se divirtam na vida, mas não percam tempo. Ah, eu amo vocês. Deixem seus comentários, vocês são incríveis e eu vejo vocês no próximo Trabalhando com as Luas. Até lá!